Paulo de Tarso, parte 1. Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São Paulo apóstolo, apóstolo dos gentios e São Paulo de Tarso, na Sicília, foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada de paulinismo, foi fundamental por causa do seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. Conhecido também como Saulo, se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. De acordo com o relato na Bíblia, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão para que, encontrando fiéis por lá, os levasse presos a Jerusalém, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ficou cego, mas teve a visão recuperada após 3 dias por Ananias, que também o batizou. Começou então a pregar o cristianismo. Juntamente com Simão Pedro e Tiago, o justo, ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. Era também cidadão romano, o que lhe conferia uma situação legal privilegiada. A questão de sua cidadania romana gera certa curiosidade. Paulo afirma em Atos 22:28 ser romano de nascimento. Tal declaração parece indicar que o apóstolo herdou essa posição de seu pai. 13 epístolas no Novo Testamento são atribuídas a Paulo, mas a sua autoria em 7 delas é contestada por estudiosos modernos. Agostinho desenvolveu a ideia de Paulo que a salvação é baseada na fé e não nas obras da lei. A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua vida. Com suas atividades missionárias e obras, Paulo acabou transformando as crenças religiosas e a filosofia de toda a região da bacia do Mediterrâneo. Sua liderança, influência e legado levaram à formação de comunidades dominadas por grupos gentios que adoravam os deuses de Israel, aderiam ao código moral judaico, mas que abandonaram o ritual e as obrigações alimentares da lei mosaica por causa dos ensinamentos de Paulo sobre a vida e obra de Jesus e seu Novo Testamento, fundamentados na morte de Jesus e na sua ressurreição. O uso do nome Paulo, em latim Paulus, baixo, curto, aparece no Atos pela primeira vez quando ele começou a sua primeira jornada missionária em território desconhecido. Em Atos, capítulo 13, versículos do 6 ao 13, Paulo aparece juntamente com Barnabé e João Marcos, conversando com Sérgio Paulo, um oficial romano em Chipre, que será convertido por ele. Paulus era um sobrenome romano e alguns argumentam que Paulo o adotou como seu primeiro nome. Outra teoria, apontada pelo Vaticano, afirma que era costume para os judeus romanizados da época adotarem um nome romano, e o pai de Paulo provavelmente quis agradar a família dos Pauli. Por fim, há ainda os que consideram possível a homenagem a Sérgio Paulo, e mais provável que a mudança esteja mais relacionada a um desejo do próprio apóstolo em se distanciar da história do rei Saul, que perseguiu Davi. Antes da conversão, em Atos dos Apóstolos, Paulo afirma ter nascido em Tarso, na província de Mersim, na parte meridional da Turquia Central, e faz breves menções à sua família. Um sobrinho é mencionado em Atos 23:16, e sua mãe é citada entre os que moram em Roma, em Romanos 16:13. É ali também que o apóstolo confessa que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Atos 8:3. Após a sua conversão, Paulo foi para Damasco,
onde os Atos afirmam que foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias de Damasco. Paulo afirma em Coríntios 11:32 que foi em Damasco que ele escapou por pouco da morte, indo em seguida primeiro para a Arábia e depois de volta para Damasco. Esta viagem de Paulo para a Arábia não é mencionada em nenhum outro lugar no Novo Testamento, e alguns autores acreditam que ele tenha, na realidade, viajado até o Monte Sinai para meditar no deserto. Ele descreve em Gálatas como 3 anos após a sua conversão, ele viajou para Jerusalém, onde se encontrou com Tiago o Justo e ficou com Simão Pedro por 15 dias. A narrativa em Gálatas continua afirmando que, 14 anos após a sua conversão, ele foi de novo a Jerusalém. Não se sabe exatamente o que aconteceu neste período, conhecido como Anos Desconhecidos, mas tanto os Atos quanto os Gálatas nos dão algumas pistas. Ao final deste período, Barnabé foi ao encontro de Paulo e o trouxe de volta para Antioquia. O autor F.F. Bruce sugeriu que os 14 anos podem ser contados a partir da conversão de Paulo, ao invés da sua primeira visita a Jerusalém. Quando uma grande fome ocorreu na Judéia, Paulo e Barnabé viajaram para Jerusalém para entregar a ajuda financeira da igreja de Antioquia. De acordo com os Atos, Antioquia já tinha se tornado um centro importante para os fiéis após a dispersão dos crentes que se seguiu ao martírio de Estevão, e foi lá que os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para o canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e tenha muitas curiosidades sobre o cristianismo e a Igreja Católica. Até o próximo vídeo.